Olá pessoal, vamos começar nossa live. As pessoas que vão ver ao vivo, boa noite. Para quem for ver depois, gravado, então eu vou deixar essa live salva no IGTV e vou deixar também, posteriormente, vou colocar no canal Gotas de Catequese no YouTube. Então, a quem for entrando, e quem for vendo esta live, esta aula, peço que quem não for ainda seguidor do canal Gotas de Catequese no Instagram, peço que siga o canal para ajudar a gente fazer mais catequese por ele. E quem não for inscrito no canal Gotas de Catequese no YouTube, peço que vá lá no YouTube, procure Gotas de Catequese, se inscrevam lá e cliquem no sininho para poder, quando a gente colocar alguma novidade, alguma aula nova, acompanhar lá. Lá no canal do YouTube, inclusive, a gente tem um curso lá começado, tem 6 aulas sobre o catecismo da Igreja Católica, que a gente utiliza este livro aqui, o Compêndio. É o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Esse livro ele foi pedido pelo Papa São João Paulo II, na época, ao Cardeal Ratzinger, que era o prefeito da congregação que publicou este livro. E o que seria este livro? Este livro aqui é como se fosse um resumo do catecismo em forma de perguntas e respostas. Então as pessoas, elas tinham dificuldade de entender o catecismo e para ficar melhor o entendimento, então o Papa São João Paulo II pediu para que a congregação, agora eu não lembro qual é o nome do dicastério, não sei se é para a doutrina da fé, alguma coisa assim, e ele produziu este livro, junto com outros teólogos, estudando o catecismo, em formato de perguntas e respostas. Então, este livro aqui, a gente faz um curso lá no canal do YouTube, Gotas de Catequese, já tem 6 aulas. Eu estou com um tempo parado com os cursos, mas este é um deles, o estudo do Catecismo da Igreja Católica pelo Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Um outro curso que tem lá é História da Salvação. História da Salvação. Não a história da Igreja, mas a história da salvação. Então pega toda a Bíblia desde o Gênesis e a gente vai contando como se fosse uma história. Também tem 6 aulas lá para quem tiver curiosidade e fazer. Um outro curso que tem lá, também com 6 aulas, é o curso da missa parte por parte. Então a gente já começou a explicar a missa parte por parte, e aquelas pessoas que têm vontade de aprender o que é que significa cada gesto que é feito pelo padre, e que gestos fazer, se a gente repete o gesto do padre, se nós temos gestos próprios, porque sente e levanta e ajoelha. Então isso tudo está explicado, estou explicando nas aulas desse curso. Um outro curso que tem lá é o curso de preparação para a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís. Então quem não se inscreveu ainda no canal Gotas de Catequese lá no YouTube, vá lá, se inscreva e já me ajuda na divulgação. Se puderem divulgar pelos seus grupos, eu agradeço imensamente. Então eu trouxe aqui o livro hoje, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, para fazer uma propaganda lá do canal no YouTube. E aqui no Instagram nós vamos fazer de vez em quando essas lives. Nós estamos numa série de lives sobre São José e vamos iniciar esta live de hoje com a oração, uma oração a São José, a memorare a São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado.
Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta oração está neste livro, né, Consagração a São José, do padre Donald Calloway, né, um americano. Ele escreveu este livro há alguns anos, escreveu este livro há alguns anos, e no livro ele pede para que as pessoas rezem para que o Papa Francisco ele coloque um ano dedicado a São José, o patrono da igreja, o pai espiritual de toda a igreja. José, como pai adotivo de Jesus, que é a cabeça da igreja, também é pai da igreja, pai espiritual. E desta forma, há 150 anos, o Papa Pio IX decretou que São José seria o patrono, o pai da igreja. E o padre Calloway pediu neste livro, né, que as pessoas se consagrassem a São José. Então são 33 dias, né, de preparação, assim como no Tratado da Verdadeira Devoção nós nos preparamos por 30 dias para a consagração. Então, num dia dedicado a São José, aqui tem um calendário, né, de dias propícios para a consagração. A pessoa vai, se dirige, participa da missa, né, claro, se confessa, né, participa da missa e profere uma das fórmulas que tem aqui. Tem fórmulas de grandes santos, tem duas fórmulas redigidas pelo padre Donald, e a pessoa se consagra a São José. Bom, nada melhor do que um ano. O livro surtiu efeito porque o Papa, logo em seguida, pouco tempo depois, consagrou o ano de 2021 a São José. Então, nada mais propício do que a gente se preparar e se consagrar a São José este ano. Então, conversando com um padre Cícero Lenisvaldo, a gente, ele comentando, né, tem sido, por causa da pandemia, se fez tão pouca coisa com relação a São José, e aí eu decidi fazer aqui no canal, começar a fazer lives no canal, e falando especificamente de São José. Já fizemos duas, quem quiser ver as lives que já passaram, é só ir no IGTV e procurar lá as duas lives anteriores, ou ir no canal Gotas de Catequese, tem lá uma playlist com... ainda não coloquei os dois vídeos na playlist, mas vou colocar lá uma playlist, como estou fazendo essas lives com o título Descobrindo São José, então vou colocar lá a playlist e os vídeos já estão lá. Procurando nos vídeos, na sequência de vídeos, os dois, as duas lives anteriores estão lá. Na semana passada, era o dia próximo a 13 de maio, e a gente falou sobre Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora tão urgente, cada vez mais urgente de ser feita, e tanto a devoção ser propagada, e nós temos a devoção a Nossa Senhora, quanto a consagração a Nossa Senhora, tão urgente nestes tempos. E hoje a gente volta com São José. Bom, quem for de Maceió ou aqui das proximidades e desejar comprar esse livro comigo, entre em contato no direct, que aí eu digo como fazer para adquirir. Se não, procura nas livrarias, muitas delas já tem, né? Então, vamos lá. Qual é o nosso assunto de hoje, né? O nosso assunto de hoje é exatamente a Carta Apostólica Patris Corde, que trata, o Papa Francisco escreve essa carta apostólica por ocasião do 150º aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Então, o Papa Francisco ele escreve esta carta apostólica, né, comemorando, celebrando os 150 anos da declaração de São José feita pelo Papa Pio IX, e que provavelmente esse documento nós vamos
ler e meditar na próxima quarta-feira. Eu ainda estou vendo. Mas hoje eu trago a do Papa Francisco, que ele coloca o ano de 2021 como o ano dedicado a São José, e aqui ele escreve esta carta em comemoração aos 150 anos, né, desta declaração. Na live anterior nós vimos a carta pastoral, né, na verdade uma exortação apostólica do Papa São João Paulo II, comemorando os 100 anos, né, dessa promulgação, comemorando os 100 anos da publicação da encíclica Quam Plures do Papa Leão XIII, onde o Papa enaltecia naquela época. Leão XIII disse: cada vez mais é necessário a gente ter a devoção a São José e rogar que ele nos proteja, ele como pai da igreja, né? E ele já mencionava a declaração de Pio IX, e a gente fez isso na primeira live. Então a gente meditou sobre a Quam Plures, depois do Papa Leão XIII, depois na live 2 nós mencionamos e comentamos um pouco da exortação apostólica do Papa São João Paulo II, né? E hoje nós estamos com a carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco. Então o Papa Francisco ele inicia a carta com esta frase: com coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. E aí ele faz um apanhado nessa primeira parte, né? O Papa Francisco ele faz um apanhado das Sagradas Escrituras, e ele vai colocando o que é que se fala de São José na Sagrada Escritura. Lembrando que a gente falou nas outras lives que São José é um dos 2 personagens da Bíblia que não fala nada, não tem nenhuma frase de São José na Bíblia. É São José e o Espírito Santo. Nenhum desses 2 personagens na Bíblia tem nenhuma fala, né? Mas aqui se fala de José, o anjo que aparece em sonho para ele, e ele vai fazendo um traçado das aparições, vamos dizer assim, das falas de São José na Bíblia, né? Então tem todas as citações que ele faz, e ele comenta, depois dele fazer esse detalhamento, ele comenta: assim, ao completarem-se 150 anos da sua declaração como padroeiro da Igreja Católica, feita pelo Beato Pio IX, a 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar a boca, como diz Jesus, falar da abundância do coração. Então o Papa Francisco coloca o que estava abundante do coração dele sobre São José, ele queria trazer à boca e proferir, e ele fez essa carta apostólica para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Então, o Papa começa a dizer por que ele escreveu esta carta. Claro, marcada pelos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja, e essa vontade que ele já tinha de colocar essa personagem, que a gente trata como personagem aqui de uma forma didática, para colocar na live, né? Mas a pessoa de São José, tão próxima a nós seres humanos, né? Muito abaixo da Virgem Maria e muitíssimo abaixo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente comentou e fez essa comparação na primeira live. Quem quiser ver, dá uma buscada lá e vai ver o que a gente comentou sobre isso. E o Papa Francisco vem expor o seu pensamento, o seu sentimento, as suas sensações com relação a São José. E aí ele coloca também: todos podem encontrar em São José, veja o que é que o Papa Francisco diz, todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor,
um amparo e um guia nos momentos de dificuldades. Então, o Papa Francisco já nos mostra que a devoção a São José, nós podemos encontrar em São José esta pessoa que no silêncio, na presença cotidiana discreta, ainda hoje, né, a gente nem percebe tanto São José, e de certa forma escondida, por isso a gente precisa enaltecer a devoção a São José. Porque nele vamos encontrar um intercessor, um amparo e um guia nos momentos difíceis. O momento que passa a igreja hoje, né, nós temos essa necessidade de fazer uma aproximação com São José. E aí ele vai traçar alguns perfis de São José. E o primeiro perfil que ele traça, que ele coloca, é o São José, o Pai amado. O número 1 é Pai amado, da Carta Apostólica. Então, o Papa Francisco diz: a grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. Diferente do que a gente imagina de São José, que ele tenha sido pego lá, bom, Maria ia conceber Nosso Senhor Jesus Cristo, e na falta de alguém para ajudar a ela, pega São José, ia passando ali na esquina, pega São José e bota para ser pai de Jesus. Na verdade não é assim, essa é uma forma simplória que a gente tenta para resolver a situação, mas não foi assim. Quando Deus determina o plano, né, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria encarnar para a salvação do mundo, Deus já pensa em Maria e a protege desde o útero materno da sua mãe. Mas ele também pensa na sequência. Deus não pensa as coisas assim, eu vou fazer isso e se der assim eu vou fazer assado. Não é assim que Deus pensa. Deus já pensa completo. Então, o Papa Francisco nos lembra o que São João Crisóstomo disse, que era exatamente que São José colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico, porque Deus o chama para essa missão, e ele, entendendo isso, ele se coloca inteiramente ao serviço. E ele é de uma forma tão presente nisto, que a proteção que ele dá à Sagrada Família é o que a gente precisa começar a pensar nos tempos atuais. A proteção que São José dava, é pedir essa proteção dele até para que ele nos ajude com as nossas famílias, mas ele também ajude essa família maior que é a igreja. Ele, como pai espiritual, presente, mas não percebido pela sua discrição, tão discreto que ele é, que nem na Bíblia tem palavras proferidas por ele, mas de uma missão tão grande, tão como é que eu diria, tão grande, né? De forma que ele ajudou no plano da salvação. E como a gente comentou lá na primeira live, que se ele fosse vivo, Deus preservou para se cumprir plenamente a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus preservou a atitude de São José, que seria tirando ele de vida antes, né? Ele morre antes de Jesus ir à sua missão. Por quê? Porque São José, tão protetor que foi, tão incisivo nas suas ações, na sua missão de proteger a Sagrada Família, ele não iria permitir que seu filho Jesus fosse crucificado. Então São José ia tomar a frente disso. Acredita-se, né? Pensa-se assim, pensam alguns teólogos e exegetas. Né? E o Papa Francisco continua, né? Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e de há séculos se realizarem em sua honra várias representações sacras. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta Teresa de Ávila
essa é uma questão bem importante, que Santa Teresa d'Ávila, ela tinha uma devoção tão grande a São José que, veja, como o Papa Francisco diz, que o adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Animada pela própria experiência, a santa persuadia os outros a serem igualmente devotos dele. Então, nos escritos de Santa Teresa, ela relata algumas e outras pessoas que relatam sobre a vida de Santa Teresa, essa devoção que ela tinha a São José e quantas graças ela recebia de São José. Né? Existe até uma história de que ela estava indo numa carruagem com as irmãs, né? Algumas irmãs, para montar mais um mosteiro. E num determinado momento os cavalos, não sei se assustam, alguma coisa assim, e elas saem. Os cavalos saem correndo demais e elas não conseguem mais controlar a carroça. Imediatamente, Santa Teresa pede para que todas rezem a São José, e daqui a pouco elas ouviram a voz de um homem gritando para os cavalos pararem, e os cavalos imediatamente pararam. Né? E aí elas procuraram e não viram homem nenhum, e aí foi perguntando um ao outro: vocês ouviram? Você também ouviu? Você também ouviu? E todas tinham ouvido um homem mandar os cavalos, ordenar os cavalos pararem, e os cavalos obedeceram. E aí Santa Teresa d'Ávila teve a certeza de que São José a tinha ajudado mais uma vez. E o Papa Francisco lembra aqui na Carta Apostólica. Continuando, a confiança do povo em São José está contida na expressão ite ad Iosef. Bom, então o Papa Francisco ele levanta como o pai amado, como as pessoas, tantas pessoas são chamadas de José, né, colocam nos seus filhos o nome de José. Quantas igrejas tem com o nome de São José? Quantos até empreendimentos, né? Cidades com indicações de nomes para São José, como padroeiro, né? Colégios com o nome de São José, confrarias. Né? E o Papa Francisco mostra o amor que se tem, que as pessoas têm a São José. E ele coloca: a confiança do povo em São José está contida na expressão ite ad Iosef, né, que faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia: ide ter com José, fazei o que ele vos disser. Então é a prefiguração de José do Egito, José do Egito é a prefiguração de São José, né, no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, José do Egito, e no Novo Testamento a prefiguração vem São José no Novo Testamento, pai adotivo de Jesus, e o povo pega esse ide a José, porque o faraó dizia, sempre que alguém trazia um problema para ele, São José já tinha resolvido os problemas de faraó, decifrando os sonhos. Veja, os sonhos de José do Egito, né? Falei São José não, José do Egito, né? Então, filho de Israel, né? Então José do Egito, ele decifrava sonhos, e foi nessa decifrações de sonhos, que ele resolve os problemas lá de faraó e resolve o problema da fome, e o Egito tinha abundância e o resto do mundo ali ao redor com muita dificuldade, porque foi um tempo difícil de seca e o povo estava passando fome, e iam ao Egito porque sabia que lá José tinha guardado muita quantidade de comida, e o faraó dizia: bom, se procuram alguma coisa, vão a José que ele vai dizer o que vocês vão fazer. Então por que não a gente também agora com o São José, o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, porque a gente também não vai a São José pedir sobre as nossas necessidades, né? O segundo ponto que o Papa Francisco coloca sobre São José é o pai na ternura, pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel,
Assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto. Inclinava-se para ele, a fim de lhe dar de comer. Está em Oséias capítulo 11, essa frase. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103. Então, Jesus aprende a ver a ternura do Pai eterno, de Deus, né? Deus Pai. Ele começa a ver em São José. São José demonstra a beleza do Pai eterno, a ternura do Pai eterno, né? De Deus Pai, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo passa a aprender a obedecer esse pai putativo, esse pai adotivo, a obedecer São José, pela ternura que ele leva a Jesus Cristo. É assim que Jesus Cristo começa a aprender que ele, como ele deveria obedecer a Deus Pai, né? O Pai eterno. O número 3, o Papa Francisco coloca o Pai na obediência. Veja, eu estou lendo só algumas partes para que a gente saboreie só um pouco e cada um depois pega a carta apostólica e lê, que é importante nós lermos os documentos da Igreja, né, proferidos ou escritos pelos papas, os documentos mesmos não só as exortações, mas todos os compêndios que são da Igreja, para a gente entender a nossa fé. Então eu só estou lendo frases para que depois cada um procure, tenha curiosidade de ver o documento na íntegra, né? São documentos curtos, normalmente, os documentos da Igreja, tirando a parte jurídica, esses documentos são curtos e fáceis de ler, né? Então o Papa Francisco coloca no número 3, Pai na obediência. De forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Então, como foi que Deus revelou o seu projeto a Maria Santíssima? Deus envia um anjo para falar fisicamente com Nossa Senhora. Com relação a São José, também Deus manda a mensagem para ele, mas já não foi como aconteceu com Maria, já foi diferente. Deus manda os anjos, ou o anjo, não sei, para falar em sonhos, porque naquela época, veja que desde o tempo do Egito, em José do Egito, Deus falava através de sonhos para algumas pessoas. São N os profetas que a gente vê em sonho, recebendo alguma mensagem de Deus. Então, para os israelitas, eles tinham cuidado em observar o que era dito em sonho, porque aquilo poderia ser uma mensagem de Deus. Então Deus manifesta a sua vontade através dos sonhos para José. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema, né? Se ele iria receber Maria ou se ele iria deixá-la. Nós tratamos isso, por que José ia deixar Maria, nós tratamos isso na primeira live. E aí o anjo diz para ele a mensagem que Deus manda, né? Não temas receber Maria, tua esposa. E é interessante que, como o Papa Francisco escreve aqui, a sua resposta foi imediata, como está na Bíblia. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Veja que José não espera as coisas irem acontecendo. Ele já cumpre a vontade de Deus conforme ele foi ordenado. Hoje em dia a gente já não age assim, né? A gente tem dificuldade de reconhecer hierarquia, a gente tem dificuldade, principalmente os jovens, adolescentes e até as crianças, já não querem mais reconhecer a autoridade paterna e materna, já não reconhecem a autoridade dos professores, dos mestres, né, dos educadores, já não reconhecem e não querem reconhecer mais
a autoridade daqueles que governam, seja a empresa em que trabalham, né, os líderes do trabalho, ou até mesmo os governantes, né, que por suas próprias mazelas, suas próprias limitações, se corrompem e vão perdendo a autoridade. Por outro lado, já se fomenta desde criança a dizer que todo mundo é igual e ninguém reconhece mais autoridade. E isso vai acontecendo uma bola de neve, aonde chega-se ao máximo de dentro da igreja mesmo. As pessoas não respeitam mais o padre, né? Chamam por apelidos, chamam pelo nome sem chamar padre, não tomam mais a bênção, né? Tratam como uma pessoa qualquer, como uma pessoa da comunidade, e isso vai trazendo um prejuízo enorme. José não a fazia assim, né? Com a obediência superou o seu drama e salvou Maria. Salvou Maria e o menino Jesus, né? No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, né? Então tinha um recado, tinha uma ordem e um recado, né? Vá para lá e aguarde. Quando eu lhe avisar de novo, eu lhe dou a outra instrução. E o que é que José faz? José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria, e ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Veja, José do Egito, e veja de novo a palavra Egito, José indo para o Egito. A interligação que tem do Antigo com o Novo Testamento na história da igreja, na história da salvação. Como eu fiz a propaganda lá do curso que tem no canal Gotas de Catequese, então tá lá o grupo, a playlist do curso História da Salvação, e a gente conta essas histórias e na medida do possível a gente vai fazendo o paralelo, né, para a gente ir percebendo o que é que por que Deus coloca um paralelo na história, né, na frente, porque ele já estava revelando, ele vai se revelando. O máximo da revelação é Jesus Cristo, mas Deus vinha se revelando, né, ao seu povo e já ia de alguma forma sinalizando as coisas que iriam acontecer. Então José se levanta, veja que ele não pergunta, como é que eu vou me manter lá? Se eu ficar em Nazaré, eu tenho, vamos dizer assim, meu trabalho. Eu consigo manter a família com o trabalho que eu executo. Se eu sair daqui, for para uma terra estrangeira, como é que eu vou sobreviver lá? Veja que José não pergunta isso. Ele se levanta e obedece à ordem de Deus. No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar a seu país. De novo, obedece sem hesitar. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel, quando o anjo o aparece no terceiro sonho e diz que é para ele retornar. Vejam que durante esse momento, José, um pai na obediência, ele vai obedecendo a Deus Pai e fazendo as funções que Deus vai dando para ele. Na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais. É o que a gente precisa hoje em dia se espelhar em São José, né? Ele demonstra a Jesus que ele é a autoridade dentro da casa, e Jesus aprendendo a obedecer a José e a Maria, mas José como o guardião, José como o chefe da família. A gente conversou sobre isso na primeira live, explicando essa situação. Jesus se submete a José, e se submetendo a José, ele aprende a se submeter ao